Rui Costa vive novamente uma grande pressão e o presidente Jair Messias pode acabar demitindo o diretor executivo de futebol do São Paulo a qualquer momento. A gente vai te trazer um pouquinho sobre este assunto. Vamos te falar também sobre o mercado da bola, o William Gomes podendo render uma bolada. Vamos falar sobre outro jogador que também foi procurado pelo São Paulo para o sistema defensivo, mais outro jogador que também pode render uma boa grana para o tricolor paulista e um jogador que está dentro do elenco, mas não faz mais parte dos planos. Antes da gente falar sobre todas as informações aqui do vídeo de hoje, aqui embaixo na descrição e na tela é para você tá tendo a opção de você se tornar membro deste canal. Tem também a opção para você que queira contribuir com o canal, tá o Pix rodando aí durante todo o vídeo. Tem o QR Code, tem a chave Pix também para você, tá? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube? O atacante William Gomes pode render até 80 milhões de reais para os cofres do São Paulo ainda nesta janela de transferências. São vários clubes os interessados na contratação do jogador, como a gente trouxe na semana passada, e o staff do jogador tem uma reunião agendada ainda na próxima semana para tratar de fato das propostas reais que chegaram e definir o futuro do William Gomes. O Porto não quer vender o jogador por menos do que 60 milhões de euros e a expectativa é de, como o São Paulo tem 20% do direito do jogador ainda, além do mecanismo de solidariedade que seria de 3%, o São Paulo teria direito a uma boa fatia dessa quantia, o que daria algo em torno de 80 milhões. Para a gente ter uma comparação, o São Paulo, por exemplo, precisa de 150 milhões em vendas de atletas. Você já vendendo 80 milhões, você chega ao número de 70 milhões e com 70 milhões você poderia vender qualquer outro atleta dentro do seu plantel a um preço melhor. Caso de Bobadilla, que pode acabar se valorizando, você pode compor também com outros jogadores que não impactam tanto o elenco do São Paulo neste momento. Então, seria mais ou menos nesse cenário que está a situação do William Gomes. Foi grande destaque do Porto na temporada, um dos melhores jogadores da competição, além de clubes da Premier League, do futebol italiano, também equipes da Arábia Saudita, o PIF da Arábia Saudita também está de olho no jogador. Então vamos ficar de olho nas cenas dos próximos capítulos, que o William Gomes pode render uma boa grana para o São Paulo Futebol Clube. Eu fico imaginando, imagina se ele tivesse agora no São Paulo neste momento. Acho que a gente não ia estar precisando ir tanto a fundo assim para comprar pontas, ir no mercado em pontas. Eu fico imaginando em qual grau de maturação hoje dentro do São Paulo estariam William Gomes, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, Matheus Alves, enfim. São algumas escolhas que são bem contestáveis que fizeram nos últimos anos dentro do São Paulo. Mas quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Bora já para uma informação importante. A Comissão de Ética do São Paulo formalizou na manhã da última quarta-feira um pedido de afastamento do Rui Costa do cargo de diretor executivo de futebol. A alegação ocorre dentro de uma representação que investiga uma possível extrapolação do orçamento do ano passado. O orçamento do ano passado ele tem sido feito como base para diversas acusações, não só de gestão temerária, mas também no caso do Belmonte. O Belmonte ele só está sendo analisado pela Comissão de Ética e pode ser analisado a sua expulsão muito por conta da gestão temerária, porque o clube estava orçando gastar X no futebol e extrapolou pra caramba e gastou praticamente 700 milhões. Então, há realmente uma preocupação muito grande com esse orçamento e eles queriam entender e eles abriram uma investigação interna para tentar entender o porquê de ter extrapolado esse valor. Quais foram as medidas? O porquê passou tanto do orçado? Houve irregularidades? Não houve? Foi uma gestão temerária? Não foi? Se enquadra nesse caso? Então a Comissão de Ética, de fato, quer analisar todos esses fatos para o caso Belmonte. Só que aí, o que tem a ver o Belmonte com o Rui Costa? É só realmente porque os dois trabalhavam no mesmo ano? É porque, de acordo com a alegação,
da Comissão de Ética, foram pedidos diversos documentos, diversas situações, diversos meios para que se avançasse nessa investigação. Só que o Rui Costa não estaria facilitando para que houvesse a adesão dessas documentações. O Rui Costa não estaria colaborando com as investigações, ele colocando alegações como que isso não faz parte do estatuto, alguns contratos acabam tendo uma questão de sigilo, então alguns contratos, na visão dele, não podem ser divulgados assim, mesmo para uma comissão de ética do São Paulo, então ele se apega a esses fatores. A comissão de ética acredita que essas alegações não têm um bom fundamento, e por conta disso protocolou um pedido de afastamento do Rui Costa, porque ele é afastado do seu cargo, você tem um caminho aberto para poder, quem sabe, por outros meios e por outras pessoas terem acessos a esse documento. Então a Comissão de Ética está trabalhando neste caso, do que a gente tem de apuração, foi um dos acordos que a gente pode se colocar assim, para que de fato o Outen acabasse ficando dentro do São Paulo, para que os movimentos de oposição não tivessem votado a favor do afastamento do Outen. Então a ideia seria contar com o Outen nesse quesito, com a sua força política, para tentar derrubar outras pessoas, como, por exemplo, no caso do próprio Rui Costa. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião nos comentários. E aí, em meio a toda essa história, o Rui Costa ele pode acabar sendo demitido pelo Arrim Assis. Por quê? A pressão para cima do Arrim Assis referente ao Rui Costa, por mais que ele já tenha externado em diversas oportunidades essa permanência no Rui, está cada vez mais difícil essa sustentação e há risco dele perder uma boa base política aliada caso ele ainda mantenha o Rui Costa. Por quê? Em meio a toda essa questão da comissão de ética, de formalizar um pedido de afastamento do Rui não estar colaborando com as investigações da comissão de ética para ter acesso a esses contratos, para ver os motivos do orçamento de 2025 terem estourado, pessoas da base aliada do Massis estão falando: Massis, cara, o cara não está colaborando, a gente quer fazer uma limpa, a gente precisa fazer isso. E então, assim, tá na hora, cara. A sua imagem está muito atrelada ao Rui Costa, então, perante o público e perante algumas pessoas internamente, o nome do Rui Costa se tornou um alvo político. Então, há essa pressão até de aliados do Massis para uma demissão do Rui Costa. Tem questões, óbvio, de multa contratual, o São Paulo tem as suas questões financeiras que a gente sabe que é muito difícil de acabar concretizando e conseguindo, só que mesmo com a permanência neste momento do Rui Costa, o Massis está com uma pressão cada vez maior para demiti-lo. Então, assim, eu não descarto a qualquer momento o Massis quer falar: quer saber? Vou dar um basta, vou dar uma resposta para vocês, vamos demitir, vamos tentar buscar um novo diretor, vamos fechar aqui com o diretor estatutário tampão só até o final do ano para a gente poder fazer as coisas da melhor forma. Então, assim, a pressão para cima do Rui está muito grande e esse caso da comissão de ética pedindo esse afastamento deve protocolar e deve ter cenas importantes nos próximos capítulos. A gente vai ter que ficar muito de olho nessa história, porque de fato o Rui Costa está cada vez mais na corda bamba do São Paulo Futebol Clube. Vamos ver se o Massis vai suportar mais uma vez essa pressão ou se dessa vez ele vai ceder e vai acabar demitindo o seu diretor executivo de futebol. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião nos comentários, tá? Antes da gente continuar trazendo mais informações, preciso ainda trazer atualizações de mercado da bola, que são informações importantes do São Paulo. Mais uma vez estou aqui com a Minimal Club, parceira aqui, apoiadora do nosso canal, e obviamente estou na melhor estica. Tem novidade chegando, tá? Já fiz o meu novo pedido, tá chegando e vocês vão acompanhar como de fato a Minimal Club ela tem qualidade, um ótimo caimento, algodão egípcio. O diferencial é justamente a alta durabilidade. Então você pode ficar com a roupa durante o dia inteiro, que ela não vai desbotar, vai ter qualidade. Eu tenho falado aqui, o lema da Minimal Club é o seguinte:
Simples, essa roupa da Minimal Club é para você passar de geração em geração na sua família. Tamanha é a qualidade e a durabilidade dela. Tô aqui bonito, elegante, chique, confortável, graças também, claro, à Minimal Club. E aí tem o QR Code na tela, vou deixar o link também no comentário fixado para você fazer o seu pedido do link, através do link do kit de 4 camisas. E aí você vai ter um descontaço de 22% com o cupom Alexander. Não perca essa oportunidade. Minimal Club, canal do Alexander Vieira, ó. Unicarne. Bora lá continuar trazendo mais informações do nosso tricolor paulista. Pô, doeu esse soquinho aqui que eu dei, acho que eu me empolguei, hein? Bom, seguinte, São Paulo consultou o zagueiro Gustavo Mancha, ex-Fortaleza, zagueiro de 21 anos. Ele está emprestado ao Rio Ave, estava emprestado ao Rio Ave até o meio deste ano. Seu contrato não será renovado. Ele pertence, na verdade, ao Olympiacos. Rapaz, esses dois times têm como dono ali, a gente pode colocar o senhor Evangelos Marinakis. Rapaz, ele mesmo, o grego maluco, é dono dessas duas equipes. E aí o São Paulo sinalizou, foi uma consulta para entender as condições de um possível negócio. E aí a informação foi dada primeiro lá pela Isa Janola do Lance, e a gente foi tentar entender essa consulta. Na nossa apuração, realmente ainda não passou de uma consulta, e aí, conversando com algumas pessoas do São Paulo, me passaram o seguinte: Alex, lembra quando a gente conversou, quando a gente bateu aquele papo de que o São Paulo buscaria até 2 zagueiros no mercado? Um para ser titular e outro para compor? A gente entendeu que o Gustavo Mancha poderia ser esse zagueiro para compor, que ele, mesmo ele tendo essa passagem, essa experiência europeia, ele não chegaria para ser titular. Só que a gente ainda está analisando outras possibilidades, porque a gente está gostando muito do Osório. O São Paulo, quando ele vai para o mercado, a ideia inicial era, assim que o Dória sai, o São Paulo pensa, preciso de 2 zagueiros, um para a vaga do Arboleda e um para a vaga do Dória. Só que esse primeiro para a vaga do Arboleda tem que ser alguém para chegar para ser titular, e para a vaga do Dória só alguém para compor. Gustavo Mancha seria essa segunda opção. Só que aí agora o São Paulo está tendo toda a cautela porque entende que só se vier um negócio muito vantajoso. O que de fato pode ser pelo Gustavo Mancha. O salário dele é baixíssimo, é jovem, 21 anos, pode se valorizar, pode ser um jogador importante. Mas o São Paulo ainda entende que não fez uma movimentação tão forte porque quer focar primeiro na contratação de um zagueiro que chegue para ser titular. O Osório tem agradado, o Osório tem sido uma peça que tem a confiança neste momento do técnico Dorival Júnior. Então o Gustavo Mancha, pelo menos por hora, não deve avançar ainda. O São Paulo vai focar no Domingos Duarte, vai focar em outras opções para o sistema defensivo, que o São Paulo entende que chega para ser titular, mas é um nome que está no radar. Até conversando com outra pessoa, essa pessoa me falou, cara, é um nome que a gente gosta desde a época do Fortaleza, que a gente está de olho. Então, mesmo se não rolar para essa janela de transferências, porque a gente entende que o Osório realmente pode ser esse cara para compor grupo, fica de olho. Se fatalmente a gente precisar, num futuro não muito distante, de um zagueiro, a gente deve procurar esse jogador, porque internamente ele agrada muito e ele é um atleta via scout. O scout que monitorou, que já sugeriu em algumas oportunidades, e aí por isso que o São Paulo fez essa consulta. Partiu do staff, porque o scout também foi procurado para ver opções de mercado, oportunidades para o São Paulo, e aí o scout entregou o Gustavo Mancha. O São Paulo foi lá, fez a consulta, entendeu valores, mas até o momento não avançou. Você acha que seria um bom nome? Cara, confesso que não conheço tanto, mas 21 aninhos, foi bem no Fortaleza, está na Europa, acho que valeria a pena você conseguir um empréstimo mesmo com opção de compra. Mas óbvio, quero saber o que você acha aí nos comentários, tá? Bom, o zagueiro Diego Costa, ex-São Paulo, que tem ainda um percentual de mecanismo de solidariedade da FIFA com o tricolor paulista, também pode render uma grana. A gente conversou com algumas pessoas do jogador para entender como é que tá os próximos passos e tudo mais, e eles admitiram que existem sondagens interessantes de outros mercados dentro da Europa. Ele foi um jogador importante no Krasnodar, ele tem a confiança da torcida, a confiança da diretoria. O Krasnodar tem adotado uma postura de que o Diego Costa não seria negociado por
um valor que eles acreditassem que não fosse um valor muito vantajoso. O Krasnodar não está precisando desesperadamente de grana, então eles adotariam uma postura um pouco mais rígida em relação ao Diego Costa. Ou pagam um valor muito alto pelo jogador que está se valorizando, ou não tem negócio. Mas o staff do jogador recebeu algumas sinalizações das 5 principais ligas e o Diego Costa pode acabar movimentando o mercado num futuro não muito distante. Ele está feliz na Rússia, a família está adaptada, ele está muito bem lá, está passando agora férias neste momento no Brasil, e aí depois ele vai definir o seu futuro. Claro que chega uma proposta que agrade ao Krasnodar e ao próprio jogador, mas pode ser mais um atleta a render uma bolada para os cofres do São Paulo nos próximos dias, tá? Para a gente fechar o vídeo de hoje, Matheus Belém, zagueiro do São Paulo, não empolga o técnico Dorival Júnior e não deve ser aproveitado no time profissional. A expectativa do São Paulo, pelo menos, é de que o jogador seja negociado. São Paulo, neste momento, tem Alan Franco, Sabino, Tolói e Osório, sendo ali os 4 zagueiros à disposição dentro do plantel. Igão e Isaac seriam opções ali do sub-20. O São Paulo está buscando mais um zagueiro no mercado para ser titular, analisa a possibilidade de outro zagueiro, mas esse ainda não é certo. Então o São Paulo ficaria de 5 a 6 zagueiros. E a gente perguntou sobre a situação do Matheus Belém, o que eles acham. Ele teve até certo destaque no Camboriú no início da temporada, né? Jogou 10 jogos, 8 como titular, voltou, acabou ainda não tendo espaço, tem treinado normalmente como profissional, mas não é um nome que tem empolgado. A ideia do São Paulo seria realmente conseguir um novo empréstimo do jogador, o que deve ser o seu último empréstimo, porque ele só tem contrato até dezembro deste ano. É óbvio que o jogador pode acabar batendo o pé, não querendo sair, querendo uma oportunidade no São Paulo, é normal, é natural, mas por parte do tricolor paulista, o São Paulo quer de fato fazer negócio com o atleta, nem que seja mesmo para pagar a parte dos salários do jogador. A ideia de fato é que ele conquiste aí um espaço em um outro clube para que ele possa continuar a sua carreira. Você acha que o Matheus Belém poderia ter mais espaço dentro do São Paulo? Você acha que nessa crise de zagueiros ele poderia ter uma oportunidade? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se nesse canal, compartilhe com a galera. Deixei aí a chave Pix do canal com o QR Code, caso você queira fazer qualquer tipo de contribuição aqui para o canal, vai ser de muito bom grado. Eu tenho certeza que o Papai do Céu também vai te devolver em dobro. Tá bom? A gente está aqui diariamente, sempre 2 vídeos, tem live. Hoje, especialmente feriadão, e com muita coisa que tem acontecido no São Paulo, me permiti tirar um pouquinho esse dia de folga aí da live. Vou aproveitar um pouquinho com a minha esposa, vamos passear um pouquinho, jogar um futevôlei. E aí, amanhã a gente volta normalmente com a live às 10h30. Belezinha? Preciso também descansar de São Paulo, que tá osso. Um abraço, gente. Bom feriadão para vocês, ótima quinta-feira. Que Papai do Céu ilumine a todos. Tchau.